Apologia à violência. Pois é, rapaz. Bom, depois eu falo. O jogador de vôlei, ele se desculpou, né, o Wallace, por um post que fez. Vai lá, vamos rodar aí. Fala, pessoal. Estou aqui para falar sobre os stories de ontem, junto da enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra não tem jeito, você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, não é da minha pessoa. Então, foi isso que o esporte me ensinou, e não é isso que eu quero passar para ninguém, tá bom? Um abraço. O Wallace, eu acho até, entendeu? Isso que você está fazendo é digno, reconhecer que errou, que fez uma bobagem, uma besteira gigantesca, né? E eu acho até, sinceramente, eu acho até que você está arrependido mesmo, né? Porque assim, você vê pessoas sem conhecimento nenhum, pessoas que não entendem, que não sabem da gravidade disso, fazendo qualquer tipo de postagem em rede social, a gente não admite, mas você até entende que pessoas desinformadas, pessoas sem noção, como eu costumo dizer, colocam qualquer coisa. Agora você não. Você é um jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, tem seguidores, tem torcedores, agora está num time lá de Minas Gerais, Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro jogando. Então, assim, inadmissível o que fez. Mas eu ressalto aqui, eu faço a ressalva da hombridade de pedir perdão, pedir desculpa, dizer que como esportista jamais poderia fazer o que fez. Começamos com você, o Samuel. Olha só, pessoal, Voltaire disse, né? Os homens erram, os grandes homens reconhecem que erraram. Não sei se por pressão de patrocinadores, do próprio clube, da sociedade, dos fãs, o Wallace fez esse vídeo aí, até meio que constrangido, um pouco emocionado. Constrangido, dá pra ver. De sentimentos, de arrependimento. Ainda bem que o arrependimento foi eficaz e ninguém atirou no presidente Lula em detrimento do post do jogador da Seleção Brasileira, Wallace. Agora que isso sirva de exemplo, porque uma pessoa de uma média idade como o Wallace, tem mais de 40 anos, tem mais de 2 metros de altura, não vai crescer, se comportar dessa forma e depois ter que voltar atrás, é um pouco constrangedor. Espero que a fala dele seja de coração, que ele esteja verdadeiramente arrependido. Acredito que nunca, jamais, em hipótese alguma, a partir de agora, ele vai ter esse tipo de comentário, porque quando o seu João, lá do Baixo Madeira, fala uma coisa, não que não tenha importância, tem um determinado peso. Agora, um jogador de alto rendimento, campeão olímpico, campeão mundial, como o Wallace, se comportar dessa forma e ter que voltar em menos das 24 horas, retroceder da sua fala, sobrepõe um prejuízo aí para sua carreira. Espero que ele aprenda e não volte a cometer esse tipo de loucura. Chico Holanda. Bem, o Wallace realmente fez algo errado, né? Que não defendemos, eu pelo menos não defendo esse tipo de violência, esse tipo de resolver as coisas. Tá? E precisamos a pacificação do nosso país. Realmente, os últimos tempos que temos visto aí, essa acirração de direita e esquerda, isso não é bom. Realmente precisa chegar a hora, o presidente Lula tem que parar, sair do palanque e trazer e buscar a paz. Ou seja, precisamos trazer à população brasileira um momento mais humano. Mas, eu já disse algumas vezes, a pessoa que tem que iniciar esse papel se chama o presidente, que é o Lula. Mas, enquanto ele não fizer isso, a gente vai continuar. Coisa errada, totalmente errada. Eu acho que o Wallace ele fez a defesa dele, igual o Samuel falou, e não tem muito mais o que falar, só dizer, não resolvemos as coisas com a violência. A violência traz mais violência. Muito bem, só para avisar você, Chico, que o tema não é o Lula.
nesse vídeo não é o Lula, é essa atitude destrambelhada aí, para não dizer de outra maneira, do jogador. Não, mas agora claro, você está exatamente, a ninguém apoia, ninguém assina embaixo por isso. Renan, sua vez. O Arnaldo, por favor. Primeiro que eu só quero, como cidadão de cor, lamentar. E eu não gosto de repetir palavras dos outros, por exemplo. Poucas vezes foram as vezes, quando no auge da narrativa, alguém me ouviu falar narrativa. Mas eu vou usar a frase que o Zezinho usa muito aqui. Eu não vou passar pano em cima dessa idiotice, imbecilidade, desse preto estúpido. E eu sou preto. É muito importante você ver, quando o negro ascende na camada social, que ele não confunde as bolas. Esse cara está pensando que ele é bolsonarista, que incentivou tudo ter arma, fazer todo mundo, e fez o mesmo papel que os patriotários fizeram. Eu não aceito esse tipo de coisa, principalmente partindo de um preto. Que a gente está vendo as comunidades do Rio de Janeiro, todo mundo armado, negrinho armado e tudo, defendendo o tráfico e tudo, e me vem um atleta de alto rendimento, um cara que tem cultura, fazer uma desgraceira dessa aí, é imperdoável. É imperdoável para a minha raça, é imperdoável para a minha cor, é imperdoável para a diversidade, é imperdoável para um país que quer crescer com questão de igualdade. E igualdade não é igualar aos outros. Igualar aos imbecis, aos idiotas. Igualdade não é querer dar um tiro na cabeça de um homem que veio lá de baixo, trabalhador, lutador, e que chegou lá. Dá uma facada. Agora é porque ele chegou. Facada no Chico Holanda, por presidente. favor. Chico. Por favor. Tá? Não, igualdade. Você está generalizando, chamando todos o da direita de imbecil, de idiota. Então, não, Chico, isso aí é você... Deixa ele concluir. Depois se dirige a ele, não a nós da direita. Da maneira que você está falando, você está dirigindo a todos nós. Vamos Seja lá. Direto. Diretor, corta o microfone do Chico. Vai lá, conclui, Arnaldo, por favor. É você pedir paz, respeitar as pessoas. Violência jamais. Principalmente partindo dos pretos, que são mais violentados nesse país. Todo mundo sabe a quantidade de homens pretos e mulheres pretas que estão morrendo aí no dia a dia. Aí me vem um preto desse fazer um papelão desse? Não aceito. Zezinho. Olha, o melhor caminho para mim é o seguinte, é o caminho jurídico. Ainda bem que ele foi e pediu desculpas e com muita humildade. São erros. E constrangido, né? Dá para ver que ele está bem constrangido. Mas desculpa depois que perde a grana, que sai do bolso, que perde os patrocínios. Ó, Zezinho, pedir desculpa depois que perde o patrocínio, perde as granas, aí é muito fácil. Não, tá certo. Não, de todo, pessoal, eu quero fazer justiça. De todas as falas do Buiú, essa não foi a mais verdadeira, Chico. Ele foi antagonista da sua fala, que foi um cara poderoso, até compartilho contigo. Mas assim, para estabelecer a verdade, já que o Chico gosta de falar tanto do Lula, o Wallace recebeu, ao longo dos 10 anos da seleção brasileira, o Bolsa Atleta, que foi criado no governo do Lula. E o ministro do esporte era Orlando Silva, um preto também, lá do estado de São Paulo. Recebeu mais de 300 mil em bolsa. Talvez se não fosse essa bolsa, ele não teria comprado um tênis de alto rendimento, etc. O que eu quero dizer aqui para ti, eu acho que todas as pessoas aqui estão corretas. A fala do Cícero é uma fala verdadeira. Aqui o próprio Chico Holanda, que ele tentou criar, ele viu, também concorda. O do Renan vai ser no mesmo sentido. O Zezinho não é louco também, vai fazer uma fala muito enérgica. Mas a gente tem que falar aqui, pessoal. O que o Buiú falou aqui é questão de sentimento. Um cara preto, de alto rendimento, que veio de baixo, agir dessa forma, eu, particularmente, vejo sinceridade na fala do Wallace, independentemente de perda de patrocínio. Agora, o que o Cícero fala aqui na televisão tem muito peso. Então, que isso sirva de exemplo, porque eu também já fiz muita besteira na vida. Mas o que o Wallace fez, talvez não se repita nesse ano, do esporte brasileiro. Então, Wallace, meu irmão, vá em paz. Eu tenho certeza que o Lula tem um coração grande, não vai te indiciar. Isso aí, ô Zezinho, é estratégia de defesa. Ele já fez uma retratação para já utilizar desse vídeo numa eventual condenação. E peço que o presidente Lula, em um ato de grandeza, nem indicie esse indivíduo.
Muito bem, seguimos. Esse negócio Fica difícil, né? Esse negócio de pessoas famosas falando. Tem as falas da Regina Duarte também, que a gente até vai colocar amanhã. Zezinho, vai lá, conclui. Olha, fica difícil a gente aqui no debate. Buiú, isso aqui, Buiú, você ficar indignado, eu até aceito, eu até respeito. Eu acho que você tem que. Na verdade, ninguém aprova esse tipo de enquete, de vídeo, alguém. Mas você sabe o que acontece? Não, mas você sabe por que está acontecendo isso? Esses caras mancham. Não. Agora eu vou fazer um contraponto aqui. Você sabe quem é que incentiva esse tipo de vídeo? São aqueles vídeos que você faz aos domingos, aqueles vídeos que você faz aos sábados, você tomando seu querosene. Não, por favor, Buiú. Mostrando um prato de comida, Não. Mostrando... Aqueles outros. Quando foi que vocês me viram mostrar a arma? Não, mas o que eu quero... Quando foi que vocês me viram mostrar a arma? A palavra pode ser uma arma. Quando, A palavra pode ser arma. quando foi Não que precisa vocês estar me mostrando viram a falar arma. que tem que bater, matar, fazer isso com alguém? Mas eu tô falando... Eu vi agora, você falou, se mexer com sua filha, você mata. Meus vídeos eu Você falo. falou agora. Isso é questão pessoal. Se você aceita, genro, se eu bater nas tuas filhas, é problema seu, eu não aceito. Você acabou de falar que mata. Não vem com esse papo, não. Vai matar? Mas tu matava com arma ou com faca? Conceito de família que vocês têm hoje, enforcado. Senhor. Você é forte, você poderia matar enforcado. Você, Chicolante, se orgulha de já ter tido 10 mulheres, eu só tive um até hoje. Tá. Vamos lá, Os conceitos deu. de família que vocês Buiú, têm outro. Buiú, Meu conceito não é conceito E aí bolsonarista, depois não. mais ninguém que